Quito, tudo bem? Tudo bom, Fusaro? Um prazerzaço estar aqui com você, aqui na Money Week, que está muito bonita hoje. É um prazer para quem está nos escutando também. Acho que passar o dia junto aqui vai ser muito legal, sempre um prazer estar com a Trígono, então acho que eu estou muito feliz da gente poder bater esse papo aqui também. Legal, obrigado, Quito. Mas a gente tem que começar e querer entender, né? Por que Quito? Então, na verdade, esse é até um apelido que eu gosto bastante, ele nem pegou porque eu não gostei. O meu nome é Marco, né, como me apresentou, e aí vai tendo as variáveis do nome, né? Foi Marquinho, e aí Marquinho, o Juliano não gostava muito, e aí ele começou a me chamar de Marquito, e depois foi para Quito, e aí eu acho que hoje não tem mais o que diminuir, né? Então, pô, como foi um apelido que surgiu lá atrás, há 10 anos atrás pelo Juliano, pegou, foi uma marca, até eu brinco que é a minha marca institucional, né? Hoje no meu LinkedIn, inclusive, é Marco Quito Garcia. Então eu assumi para a carreira mesmo. Bom, foi diminuindo, não tem mais. Não né? tem agora mais menos que Quito não dá. Não, né? Ki ou Tô é muita intimidade, então deixa no Quito. Muito bom. Quito, para a gente começar, quem que é o Quito? Quito pelo Quito. Me conta aí. Legal. Assim, se eu pudesse resumir quem eu sou e de fato um pouco do que é a minha carreira, né? Eu sou um filho de caminhoneiro e de uma manicure aqui de Camboriú, Santa Catarina. Tive a oportunidade lá em 2015 de ser estagiário na EQI. E aí, nesse mix de universidade e estágio, eu fui aprendendo bastante coisa, né? Me interessei muito por tecnologia, que eu acho que é algo que na EQI a gente faz há muito tempo, né? A gente tem muito processo do inside sales, né, como o mercado de tecnologia chama, e fui construindo a carreira dentro disso. Então comecei como estagiário, fui SDR, fui assessor de investimento, depois um líder pleno, depois um líder sênior, e hoje lidero o time de assessoria aqui na Praia Brava, nossa matriz, né, são aproximadamente uns 9 milhões de reais sob custódia. 9 bi, né? Desculpa. E aqui a gente tem também a liderança do Thales, né? Não sei se ele vai estar aqui no podcast, mas é um cara sempre legal de escutar também. E aí, hoje, né, estou começando também como professor universitário e triatleta, né? Então, tenho me apresentado como triatleta amador, criar uma expectativa no pessoal. Acho que trouxe essa performance de novo para a minha vida. Não comentei, mas antes de estagiário, fui atleta profissional de futebol até os 20 anos. Então, acho que o esporte voltou agora para minha carreira como performance, né? Legal. E aí, tá no mercado que fala muito sobre performance, no esporte que fala muito sobre performance, e eu na faculdade vou falar sobre performance, né? Sobre liderança. Então, acho que tá a minha vida hoje, um breve resumo, é isso. Sim, não posso deixar de esquecer, sou marido da Camila, né? Eu acho que é importantíssimo nesse processo. Claro, isso sempre. Eu brinco que eu sempre começo a minha palestra, a primeira palavra do slide é Marco Garcia, embaixo é marido da Camila, porque eu acho que é quem me dá todo esse conforto, esse suporte para poder ser tudo isso que eu falei aqui também. Entendi. Isso é super legal. E Camila, realmente assim, o Quito é um cara, como a gente diz aqui na Trígono, né, que a gente tenta fazer as coisas diferentes, né? A gente tem o nosso bordão que é o além do óbvio, né? O Quito para mim é um cara além do óbvio. Pô, eu não comecei a entrevista ainda, mas assim, a gente estudou e viu que é um cara muito diferente, né? E é o que você está falando aí, uma carreira assim que começou do nada, né? E chegou onde você chegou, a gente fica muito feliz, né? E com tantas coisas diferentes. Parabéns aí, Quito. Valeu, muito bacana, muito bacana. Cara, agora assim, antes da gente começar, eu sei que você vai falar um pouco aí, vai detalhar um pouco o que você faz e tal, mas eu queria entender um pouco melhor. Você falou que é triatleta, que você tem um hobby, Você tem algum outro hobby diferente ou esse aí é o principal? Então, eu tinha começado a correr muito pela ideia na época de trazer um pouco mais de atividade física, mais qualidade de vida.
E aí a gente vai se descobrindo dentro do esporte. Você falou que você era muito pesado, né? Tinha uns então, 20 quilos a mais, é isso? Não, hoje se eu pegar o meu all-time high, né, como o mercado fala, o meu all-time high eu cheguei a 122 quilos. Caramba. Hoje eu tô com 81, 82. 40 quilos, quase? Foram 40 quilos. Caramba, foram 40 quilos nesses últimos 3 anos, né? Não e foi tudo do nada. fazendo exercício? Tudo fazendo exercício. Sem remédio? Com um acompanhamento médico, acompanhamento nutricional. A Camila, que eu comentei, é nutricionista, né? Então ajuda bastante. Já entendi quem manda em casa. Não, isso aí não só na nutrição, tá? Ela é nutricionista, CEO, CFO, ela que manda em tudo. Bom. Não vamos comentar sobre isso, que acho que talvez 99% seja assim e aquele que é 1% é mentiroso. É mentiroso, com certeza. E quem não é, eu encorajo a ser, porque a vida é muito melhor assim. Muito melhor assim. Boa. E o esporte foi entrando na minha vida de uma forma com que eu conseguisse olhar para ele com performance. Eu acho que como um ex-atleta, né, assim, é comum você ver ex-atleta que engorda, né? Sim. O cara, jogou futebol, jogou vôlei. Tem o Ronaldinho, tem vários. Aí. A vida inteira ele pega aquele bode de esporte depois, porque o esporte para ele era uma profissão, não era um hobby. Sim. E ele dá essa engordada. E aconteceu isso comigo também. E uma das formas com que eu comecei a minha mudança foi transformar o hobby, né, que era a corrida, num plano de carreira dentro do esporte. Então, como eu fiz toda essa trajetória de estagiário a líder sênior hoje, né, sócio da empresa, eu pensei, poxa, se eu fizer isso dentro do esporte, eu tenho um norte para seguir. Né? Por quê? Porque a minha tomada de decisão é melhor. Eu, ao invés de sair, eu posso descansar. Vou tomar uma cerveja hoje? Poxa, talvez não. Talvez eu vá jantar melhor para dormir, porque amanhã cedo eu tenho um treino. Então, eu transformei o hobby em algo mais performance hoje. Mas eu adoro, tá? Eu tenho zero pressão de ter que treinar. Hoje, com três esportes, né? Nadar, pedalar e correr, eu tenho zero pressão por compromisso, né? Eu gosto mesmo. Então eu cumpro hoje, antes de vir para cá, fiz o meu treino. Amanhã de manhã, antes de vir aqui na nossa convenção anual, tenho o meu treino de corrida também, vou cumprir, porque eu acho que é importante, né? Começar o dia com esse pump. Então o esporte ele entrou como esse hobby. E aí eu tenho os hobbies tradicionais de todo mundo que gosta de leitura, gosta de séries, gosta de sair com a Camila, de jantar. Eu acho que tá muito dentro da nossa rotina, né, dessa parceria. Mas sou um cara super tranquilo hoje. Você tem alguma mania, assim, que você não deixa de fazer? Tem alguma coisa assim, não? Eu tenho uma mania... É uma boa pergunta essa. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu não sei dizer. Tem alguma coisa que a sua mulher fala, poxa vida, Quito... você não para de fazer isso. Ela, assim, até uma ironia, né? Que como eu disse que eu vou dar aula, a gente está aqui nesse lugar de comunicação, mas eu sou uma pessoa mais introspectiva. Ah, entendi. Eu gosto mais de ficar na minha, eu gosto mais de uma leitura, eu tenho essa assimetria, né? De um comunicador com um cara mais introspectivo. Agora, é curioso isso você ter falado, né? Porque a gente fez a nossa lição de casa, que a gente estuda todo mundo que vem aqui, me falaram que você foi um palhaço. Sim. Palhaço extrovertido. Conta aí, que história é essa? Então, eu passei por um case na minha vida que foi um acidente. Eu sofri um acidente em 2016, ainda estagiário da EQI, que eu fiquei acamado um tempo e fiquei no hospital. E no hospital eu vi que aquela carga, né, de estar internado, eu ainda tive uma infecção, então eu tive que ficar num quarto isolado. Nossa. Não era um negócio muito gostoso, né, ficar sozinho. Claro. E aquilo mexeu muito comigo. Quando eu voltei para a faculdade, você ficou quanto tempo? Assim, eu fiquei, né? Nesse período de recuperação foram 7 meses. Nossa, foi um negócio muito grave. Na cama, eu fiquei... no hospital, eu fiquei cerca de 1 mês e meio internado. Eu sofri um acidente de moto, tá? Então, assim, foi meio que ficou grave. Entendi. Ficou grave com o pós-operatório depois, a parte dos cuidados, né? Nossa. Da infecção, né? E aí esse hospital, ele me deu
ele me deu esse ambiente que eu falei, cara, talvez eu nunca mais queira passar por isso de novo, né? E realmente espero que não. Mas quando eu voltei para a faculdade, eu conheci um projeto que se chama Terapeutas da Alegria, que são universitários de forma, né, que se inscrevem lá, fazem um programa de treinamento, de comunicação, de teatro. Legal. E fazem um voluntariado em hospitais, né? Então, o que consistia em ser um terapeuta da alegria, né? Eu sempre falo, eu fui palhaço com orgulho, né? Eu acho que a gente não deixa de ser. Legal. Mas a gente ia até o hospital e fazia esse voluntariado com crianças. Então, basicamente, crianças com câncer, às vezes com doenças terminais, que estavam internadas, a gente era aquele alento, aquele pedacinho legal, de alegria no dia a dia delas. Então, eu fui durante 1 ano e meio, terapeuta da alegria, e eu coloquei isso no meu currículo, né? Acho que faz parte da minha história, né? Legal. Como a gente fala aqui na EQI, tudo nos trouxe até aqui. Eu acho que isso está muito dentro de quem eu sou hoje também. Agora, você na EQI hoje, né? Você é o head de alocação, né? Não de alocação, mas de assessoria, né? Então, assim, toda essa sua experiência muito diferente, muito interessante, coisas inclusive humanas, né? Essa questão do palhaço, né? Mesmo essa disciplina de ser triatleta, esse tipo de coisa. Como é que ajuda ou tem ajudado? Tem alguma questão que contribui aí para a sua atividade hoje como líder, como responsável por quase 9 bi aí? Total, assim, desde o SDR, na verdade, tá? Quando eu comecei lá em estagiário, eu acho que esse olhar para a pessoa sempre me ajudou muito, porque a partir do momento que a gente está numa profissão que ela pode ser transacional, se a gente não cuidar, né? É que a assessoria é isso, né? A gente tem um cliente, a gente leva para ele as melhores oportunidades e eventualmente ele vai fazer ou não. Então consiste em uma transação. Mas para mim sempre foi um ponto de conexão. Então lá no SDR, quando a gente precisava pegar uma oportunidade que tinha às vezes baixado um material, feito um perfil do investidor e eu transformar aquilo numa reunião para um assessor de investimento, eu sempre tive a mentalidade de conexão. Eu pensava assim, poxa, como eu vou pegar o telefone hoje e poder fazer um amigo através desse contato, né? E aí eu me posicionei sempre de uma forma muito alegre, muito aberto àquela experiência. E isso forjou o SDR que eu fui, né? O pré-venda, para quem não... Desculpa, sim. Né? Quem não tem o termo SDR, mas é o pré-venda. Isso forjou o profissional que eu virei. Entendi. Então, quando eu fui um assessor de investimento, eu não era o cara mais técnico. Apesar de, modéstia à parte, eu saber bastante sobre investimento, o meu diferencial era a conexão com as pessoas. Que legal. Relacionamento, entendimento. E aí, abriu para mim uma oportunidade de entrar na vida das pessoas como um facilitador. Então, muito do que a gente faz hoje, inclusive na EQI, é essa anamnese mais pessoal, mais profunda de quem é essa pessoa e quais seus principais desafios, né? E a partir disso, a gente tem soluções financeiras, sejam de investimento, sejam a gente brinca assim, até hoje, até consórcio a gente faz, porque eu sei, né? Eu conversei com aquela pessoa, eu sei que faz parte do plano dela daqui a 24 meses adquirir um imóvel. Imagina que legal, né? Eu vou participar do sonho da vida de pessoa de comprar um imóvel. Se eu puder ajudar, legal, melhor. E eu só sei isso me conectando com ela. Então, esse olhar para a gente, para mim, como SDR, depois como assessor, facilitou muito a minha carreira. E depois foi muito natural, né? Quando eu virei líder, eu tinha esse aspecto da conexão. Então, comecei lá com 1, 2 pessoas. Hoje, na praça aqui em Itajaí, nós somos em 100 pessoas na assessoria. Tem hoje 100 pessoas debaixo de você? Debaixo de mim, não diretamente. Indiretamente, sim. Tá, mas 100 pessoas hoje compõem a assessoria de Itajaí, né, que é o nosso escritório matriz. Que hoje é mais ou menos 9 bi que você comentou. 9 bi, mais ou menos isso. Tá. E então, assim, esse skill gente
fez com que eu fosse esse profissional que eu sou hoje. Legal. E aí até abriu o caminho para eu começar a lecionar na faculdade, né? Legal. Vou começar esse semestre na faculdade de administração aqui da PIB, que é a PIB. Plural Intelligence Business, né? Você já esteve lá, já tive. conheceu. Que é uma faculdade de administração focada em empreendedores e sucessores de empresa. E eu vou dar aula de liderança, né? Eu acho que dentro legal. do que eu faço, para mim é muito importante hoje. Eu brinco que eu sou uma mistura de Bernardinho com Rancharan, um pouco de Patrick Lencioni. Eu fico nesse aqui, né? E inclusive o Bernardinho tá no triatlon também, Sim, né? sim. Para mim, eu acho um dos maiores líderes hoje que a gente tem de performance. Você já leu no o livro Brasil. dele? Já li o livro dele. Foi o primeiro livro que eu li. Legal. Então, o livro acho que saiu em 2005, 2006. E foi o primeiro livro que eu li, foi o Transformando Suor em Ouro. Então, para mim tem um significado muito grande, né? Não podia deixar de levá-lo para a faculdade agora também. Então, acho que muito do que eu faço no dia a dia tem um pouquinho dele. Né? Legal. Se você pudesse dar uma dica para um assessor, eu sei que você já falou várias coisas, né? Mas para ser tão bem sucedido assim como você foi na sua carreira, o que você diria para ele? Olha, eu falo isso todo dia para todos os assessores. Eu acho que é uma dica para a vida também, né? Desenvolva a habilidade de escutar bem. Porque quando a gente escuta de verdade, né? Eu até brinco, você está ouvindo ou você está escutando? Porque quando a gente escuta de verdade, de forma intencional, a gente consegue entender mais sobre as pessoas, sobre as suas expectativas, sobre os seus anseios, sobre os seus medos, né? Que dentro de tudo que a gente vive hoje em sociedade é o que transforma a tomada de decisão. Então, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, aprenda a ouvir, aprenda a escutar de verdade as pessoas, né? Porque é dali que a gente vai ter uma troca verdadeira. E, cara, hoje, troca verdadeira é o que falta na sociedade, né? A gente é muito instantâneo, né? Então, quando a gente consegue ser de verdade, eu acho que isso faz muita diferença. Muito bom. E Quito, como é que você enxerga esse mercado aí? Mercado difícil para os próximos 5 anos aí. Se tivesse uma bola de cristal, que você vê? O mercado brasileiro tem uma frase, assim, ela até muito conhecida, né? Que é do Brasil até o passado é incerto, né? E no mercado de assessoria não é diferente, né? Eu sou cria do impeachment. O meu primeiro, eu era estagiário quando o impeachment aconteceu. Que legal. E eu vivi esse mercado nos últimos 10 anos. O que eu tenho de expectativa, né? Se eu for falar como assessor de investimento, eu tenho como expectativa que a gente vá ter um arrefecimento nos juros, que a gente consiga ter um dinheiro olhando para ativos de mais risco, né? De mais volatilidade. Mas o brasileiro gosta também de ter mais tranquilidade, né? Então, o mercado de renda fixa no Brasil vai sempre estar bem e eu gostaria que a gente voltasse a ter mais apetite para o mercado de equity. Eu acho que o brasileiro precisa ter mais estímulo, ele precisa poder tomar decisões olhando menos, né, para a carteira que está ali tranquila, rendendo seus 15%, esses 15%, né? Hoje até um pouco mais, 15%, 18%, dependendo dos ativos. Mas eu acho que esse ajuste no mercado pode trazer isso. E aí essa queda de juros pode nos ajudar bastante, né? E até dica para quem está líquido agora no momento, invista em fazer boas escolhas, bons ativos, porque o que a gente está tendo agora, daqui a 5 anos eu acredito que a gente não tenha mais, ou a gente, né, como eu digo, o Brasil vai ter uma bagunça de novo e a gente volte para esse ciclo. Mas a minha expectativa é o juro cair para a gente poder olhar para outras frentes também. Hoje está muito bom ser conservador, mas a gente tem diversas casas. Vocês, historicamente, são um exemplo disso, sim, né? Eu acho que não tem outro nome no Brasil hoje quando a gente fala de small caps, por exemplo. Então, eu acho que quando esse arrefecimento acontecer, a gente vai olhar para outros mercados com um carinho melhor. A gente acredita nisso e vamos firme nessa ideia. Essa é a tese. Não tem ponto. Agora, me fala assim, qual o melhor conselho que você já recebeu hoje? Cara, o melhor conselho que eu já recebi
ele de certa forma, ele não foi direcionado para mim, mas eu tomei aquilo como um conselho, né? Eu estava vendo uma entrevista e um dia se eu lembrar quem foi, eu vou dar esse crédito. Mas eu acho que foi o Flávio Augusto, que falava sobre educação. E ele falou um negócio que para mim foi game changer. Eu falo isso hoje nas entrevistas que eu faço para futuros assessores, futuros colaboradores, que era assim, quando você estiver procurando um lugar para trabalhar, você tem a preocupação de entender se esse lugar ele tem um programa de formação muito claro. E não só de formação do trainee, mas um programa claro de formação para os seus líderes. Porque passar pelo trainee é bacana, ele te fortalece. Mas ir para um time depois que é liderado por alguém que tem condição emocional, que tem uma condição profissional de continuar te formando, sim, é o mais importante. Sim. Então, essa para mim é um conselho que eu dou para todo mundo que eu posso, esteja num lugar que se preocupe em formação. Eu acho que grandes players do mercado hoje, a gente já viu isso, né, no mercado, no livro do Garantia, a gente viu agora no livro do BTG, a própria EQI fala disso o tempo inteiro. Formar gente e formar gente boa é muito importante. Então, entre um salário, né, obviamente depende muito não vou dizer aqui, é mais fácil hoje, né? Eu já passei pela arrebentação, né? Então eu não vou fazer, não vou dar essa falácia aqui, mas se você puder escolher entre um salário e uma formação, escolha pela formação. Escolha por um programa de formação muito bem estruturado, e que lá na frente, se você decidir seguir uma carreira de liderança, que essa empresa tenha também um programa de formação para liderança. Pense que essa pessoa vai cuidar do seu futuro, né? Boa. Então... Boa, muito bom. E você gostaria de aprender o quê, Kiko? Olha, eu adoro aprender sobre relações interpessoais. É um tema que para mim, poxa, eu tô em imersão o tempo inteiro. Eu gosto muito de tecnologia, e eu agora tenho tentado olhar para alguma coisa de tendência. Então, inteligência artificial. Legal. Acho que eu não sou daquelas pessoas que tenham medo da inteligência artificial. Eu fico empolgado com a inteligência artificial. Então, acho que entender bem sobre ela, entender bem sobre o que ela pode fazer, né, por nós agora e no futuro é algo indispensável, né? Então, hoje eu tô nessa vibe, assim. Legal. Pessoas e tecnologia. Legal. E pra gente finalizar, Kiko, o que é sucesso para você? Olha, o sucesso para mim, ele é muito simples, né? Hoje eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu consigo trabalhar num lugar legal, com pessoas boas, ser reconhecido por isso e ser financeiramente reconhecido também. Mas, além de tudo, eu consigo chegar em casa e ter o meu ambiente seguro. Eu tenho a minha família, eu tenho a Camila, eu tenho uma qualidade de vida legal, eu consigo fazer o meu esporte. Então, acho que sucesso para mim é isso, sabe? A gente conseguir equilibrar, não ser escravo de nada. Eu sei que a gente vira por algum momento escravo do nosso trabalho, porque eu acho que faz parte do crescimento. Sim. Mas quando eu consegui chegar nesse equilíbrio, eu entendi que, poxa, aqui eu posso me considerar um cara de sucesso, né? E agora, assim, a segunda fase desse processo é conseguir multiplicar isso, é conseguir fazer com que isso seja impacto na vida das pessoas também. E é através do meu trabalho, através da minha liderança, agora também através da faculdade e o ecossistema como um todo, né? Então, eu lembro uma frase mas uma entrevista
que eu gostei muito, né, que era do Vettel, Sebastian Vettel, né, que é uma caricatura do automobilismo, né, que perguntaram para ele, né, poxa, como é que ele se sentia naquele momento, sendo um dos maiores nomes do automobilismo. E ele foi muito sucinto, ele falou assim, para mim é mais importante que todo mundo goste de mim pela pessoa que eu sou, né? Então não tem ninguém que ache, não tem ninguém que me ache um mala, ou que me achou mal educado, ou que me achou desleal em algum momento. Eu sou uma pessoa boa e eu durmo tranquilo com isso. Você é melhor como pessoa. Para mim, essa é a filosofia que eu tenho de vida. Muito legal, cara. Então, se eu puder agregar, se eu puder ajudar, se eu puder transformar a vida da pessoa com uma orientação, ou às vezes escutar de fato, né, o problema dela, o desafio dela, é o que eu vou fazer. Esse é o caminho que eu desejo seguir, né? Eu acho que para mim sucesso é isso, tá? Eu não coloquei em uma palavra só porque é difícil, né? Mas para mim é esse estado de espírito. Esse equilíbrio entre ser um bom profissional e ser uma pessoa maravilhosa. Legal, Quito. Muito obrigado, pô. Muito legal. Trajetória incrível. O cara foi palhaço, essa lado humano, um cara que saiu de uma vida muito simples, chegou onde você chegou, assim, pô, muito bacana. Acho que para nós, assim, é sempre mais um aprendizado, né? Muita dica para a turma que está assistindo a gente fica muito feliz aí de ter parceria, e eu queria te agradecer novamente. Aí. Não, obrigado. Eu que quero agradecer, o papo foi muito legal. Nunca é fácil falar da gente, né? Então, fico aqui, tô aprendendo ainda, como eu disse, sou um comunicador em construção, e, pô, estar aqui com vocês, estar aqui com a casa, né? Vocês são parceiros de longa data já da EQI. Quero desejar sucesso para a Trígono, vida longa a Trígono, né? Acho que é uma casa que o mercado fala por si só, né? É uma unanimidade. E vocês estão construindo um negócio muito legal. Que bom que vocês são brasileiros. Eu acho que a gente valorizar o que a gente faz em casa também. Boa. Show de bola. Advisor, mais um podcast. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Assistam, divulguem e até a próxima. Grande abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.